O paradoxo da mediocridade ocorre quando um time não consegue alcançar o topo, mas também não chega ao fundo do poço. Ele se mantém ali, no meio da tabela. No futebol, numa liga de 20 times, é aquele time que fica entre a 10ª posição e a 13ª, quarta. Ele não chega a ser rebaixado, mas também não briga por competições europeias e nem por título. Na NBA, na NFL e na NHL, aquela equipe que não avança para os playoffs, mas também não é aquela equipe que vai brigar pelas primeiras escolhas do draft. Então eles ficam nesse status, o que impedem de evoluir, né, tanto como time quanto como franquia, mas também afastam eles de uma possível falência, né, no caso do futebol, e das ligas americanas de fracassar e sempre estar ali brigando pelas primeiras escolhas do draft. É como se vivessem um limbo competitivo, né? A gente tem bons jogadores, a gente assina free agencies, né, agentes livres medianos. No futebol a gente tem alguns garotos bons ali, a gente contrata jogadores medianos para não fazer com que a gente caia para a segunda divisão, e a gente vende nossos melhores jogadores e pega esse dinheiro e não investe em grandes contratações, então fica nesse limbo realmente competitivo. Um exemplo muito forte é na NBA, o Sacramento Kings, que é uma equipe que já foi campeã da liga em 1951, quando era outro nome ainda, Rochester Royals, e desde então eles chegaram apenas em 3 finais de conferência, contando essa do título, outra em 1981 e em 2002, quando eles perderam para os Los Angeles Lakers. De 2006 a 2023 eles ficaram sem ir para os playoffs, então foram 17 anos sem ir para os playoffs, e quando não foram para os playoffs nessa época, ficaram transitando nessa meiuca, como dito no vídeo, né? Não chegaram a ter uma first overall pick, né? A primeira escolha do draft, mas ficavam ali brigando para ir para os playoffs e acabava que não conseguiam. Por muito tempo durante essa época não tinha play-in ainda, né? Então era mais difícil ainda para a equipe se tornar um pouco relevante. Foi muito consequência também de uma má gestão, decisões questionáveis no draft também, o que fizeram com que a equipe não montasse times competitivos. Já é de um mercado pequeno, né? Então tem dificuldade de atrair grandes nomes na free agency, então isso resultou em frustrações longevas, né, para os fãs da equipe. Agora vamos falar do Everton da Inglaterra, que é uma das equipes mais tradicionais do futebol inglês, extremamente pioneira. É o clube com o maior número de participações na primeira divisão da Inglaterra e o terceiro com o maior número de pontos conquistados de todos os tempos do campeonato inglês. Uma equipe que já ganhou 9 títulos ingleses, dentre outros títulos, extremamente tradicional, mas seu último título relevante foi em 1995 e desde então não tem conseguido fazer grandes campanhas, né, e nem ganhar títulos como Copa da Inglaterra ou Copa da Liga Inglesa. Normalmente fica ali no meio da tabela e não foi rebaixado também, né? Seu último rebaixamento foi na temporada de 1950 e 51, mas é uma equipe que fica ali transitando no meio da tabela, às vezes consegue uma campanha para uma Europa League em 7º lugar, 6º, mas é uma equipe que normalmente fica no meio da tabela, é extremamente tradicional, mas não consegue fazer grandes campanhas europeias e nem conquistar títulos mais, né? Apesar do seu grande tamanho como instituição. Teve temporadas que teve até algum certo investimento, teve bons jogadores que passaram por lá, mas problemas de gestão também, muita mudança de técnicos, né, jogadores que são vendidos muito rápido. O Everton não consegue montar um planejamento, né, para brigar com o Big Six ali na Inglaterra. A próxima equipe da lista é o Miami Dolphins, que é uma das equipes mais tradicionais da NFL, já foi 2 vezes campeã, em 1972 e 1973, em 1972 sendo uma campanha invicta, né, não perdeu nenhum jogo, quando ganhou aquele Super Bowl. A última aparição em Super Bowl foi em 1984, mas desde então tiveram equipes competitivas, teve essa era nos anos 80, também teve a era ali dos anos 80 e 90 com o Dan Marino. A equipe nesse século XXI tem feito campanhas de 6 vitórias, 7 vitórias, 8 vitórias, né, ficando então bem ali na mediocridade, e é uma equipe que não vence um jogo de playoffs desde a temporada de 2000, né, no Wild Card. Depois eles foram pro Divisional Round, acabaram perdendo pro Oakland Raiders. Então é uma equipe que às vezes até tem muito potencial, mas não consegue corresponder. Inclusive nas últimas temporadas nos playoffs tiveram apenas uma horrível temporada, que foi a de 2007, onde tiveram apenas uma vitória, né? Quase entraram para o clube de 0 vitórias de Cleveland Browns e Detroit Lions. Então é uma equipe que desde então foi marcada também, né? Normalmente essas equipes têm em comum a má gestão, também a falta de um QB elite do Miami Dolphins, né, para liderar essa equipe. É uma equipe que sofreu muito com quarterbacks, teve diversos quarterbacks, né, nesses últimos anos, o que atrapalha muito a consistência de uma equipe na NFL, né, e você tem muita mudança também na comissão técnica e essas decisões questionáveis nos drafts, e como eu dito, mesmo tendo jogadores talentosos e bons, eles não conseguem manter uma constância muito grande de vitórias, porque o quarterback, ele importa muito na NFL, né, para o desempenho de uma equipe, pensando em vitórias
vitórias em playoffs. Até recentemente eles acharam Tua, mas mesmo com Tua não conseguiram vencer jogos, né? Então a franquia realmente permanecendo numa estagnação constante, né? Desde a época do Dan Marino. Agora você deve estar se perguntando por que isso acontece. Eu acho que existe uma falta de visão a longo prazo. Muitos times eles ficam presos em ciclos curtos de sucesso, focando mais em resultados imediatos do que uma construção sólida. Então, por exemplo, na NFL, o Miami Dolphins é uma equipe que focou muito em contratar jogadores medianos. Os bons jogadores que tinham até trocavam, né, para outras equipes para conseguir escolhas futuras. Então, uma equipe focou muito ali, vamos montar um time ok, mediano, para também não ficar nas primeiras escolhas do draft e a torcida não reclamar, mas também não vai ser um time que vai competir por playoffs e assim todo mundo garante seu emprego, né? Ninguém perde emprego porque também não é uma campanha horrível, mas a gente também não tem que ficar gastando muito dinheiro em free agencies para atrair grandes jogadores e desenvolver os jovens, né? A gente pode trocar eles, porque eles têm um valor de moeda caro, e também no Everton, por exemplo, no futebol, também seria a mesma lógica, não gastar muito dinheiro com grandes jogadores e os jogadores jovens que a gente tem, a gente vender e ganhar mais dinheiro e assim investir em outras partes do clube, não necessariamente no futebol mesmo, né, infraestrutura e outras coisas, e contratar jogadores medianos para a gente pelo menos não cair para a segunda divisão, e a torcida vai ficar contente com isso, né? Então acho que foram uma acomodação muito grande pensando a curto prazo e uma gestão muito instável, então muitas decisões erradas baseado nisso, mudança frequente de técnicos, né? Todas essas equipes têm um padrão, foram muitas mudanças de técnico e muitas decisões equivocadas, né? Que desestabilizaram o processo de crescimento dessas equipes, e essa falta de ambição, justamente a comodidade de ficar ali no meio da tabela e não querer evoluir, não pensar em conquistar títulos, né? O pensamento era sempre, vamos garantir o nosso, vamos ficar na primeira divisão, vamos garantir campanhas de 8, 9 vitórias, quem sabe para os playoffs, mas ninguém tinha, vamos ganhar títulos, o Everton, vamos ganhar a Copa da Inglaterra, vamos ganhar a Copa da Liga Inglesa, vamos fazer uma grande campanha em competições europeias. O Everton é um time grande, é um time com muita torcida na Inglaterra, teria esse poderio financeiro, algumas temporadas teve esse investimento, teve bons jogadores que passaram pela equipe, a gente teve até o próprio West Ham recentemente ganhou uma Conference League, não tinha um grande time, um time, né, com baita jogadores, tinham bons jogadores, mas é uma equipe que focou muito justamente nisso, né, de tentar melhorar, então justamente essa pressão externa e essa falta de mudança da mentalidade das franquias, né, isso eu acho que tem muito mais a ver com uma mentalidade da franquia do que justamente dos recursos, até porque na NFL você tem um salary cap, então todo mundo pode gastar o mesmo tanto de dinheiro, né? No futebol isso é bem diferente, mas no caso do Everton é um time que está na Premier League, a liga mais cara do mundo, e teve sim certo investimento, não é um time que passava necessidade. Então na NFL você tem um salary cap, pro Miami Dolphins não tem essa desculpa de não gastar dinheiro, né, na free agency e tal, porque você tem um salary cap, todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro para gastar. O paradoxo da mediocridade é um grande desafio para muitos times em diversas ligas. Alguns conseguem quebrar o ciclo e se tornar campeões, enquanto outros ficam presos nele por anos. A questão é como sair dessa zona morna e buscar a grandeza. Isso requer mudanças profundas, desde a gestão até a mentalidade da equipe. E você conhece algum time que vive esse paradoxo, né? Além desses citados no vídeo, eu acho que tem vários outros times que passam por isso, né, em diversas ligas, inclusive aqui no Brasil. Deixa aí nos comentários para a gente trocar essa ideia. Deixa o like no vídeo se gostou, se inscreve no canal para dar aquela ajuda e até a próxima.